noite a todos. A graça e a alegria do Senhor seja com todos. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos. Vamos ler primeiro o capítulo 4, o verso 35. Depois o capítulo 5, do 1 ao 20. Diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Capítulo 5, verso 1. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da tua graça, da tua misericórdia, a oração que faço essa noite, ajuda-me a pregar o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Francis Schaeffer, em um dos seus livros, ele dizia o seguinte: que todos os dias, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro seguem as suas rotinas sem fazerem a menor ideia da realidade espiritual que os cercam, ignorando ou negligenciando esta realidade. E ele tinha uma divisão bem interessante a respeito dessa realidade, onde ele classificava em 3 esferas: a esfera superior, o mundo espiritual superior, onde ele dizia ser o mundo da luz, da vida, da verdade, do amor, da paz. Ele dizia o mundo inferior, das trevas, da morte, da mentira, do engano, e o mundo intermediário, que era o mundo visível, o mundo em que vivemos. E ele dizia que
Por sermos seres que usamos os sentidos naturais 24 horas por dia, nós temos uma tendência natural de negligenciar o invisível, o sobrenatural. E ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, quando ele dizia o seguinte, que não pode o ser humano, de forma alguma, ficar alheio a esta realidade, porque dela depende a sua existência. Se você olhar em Gênesis, o seu relato, primeiro capítulo, diz: no princípio criou Deus. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, tudo o que é visível tem a sua origem no invisível. Eu só vejo as coisas porque Deus as criou. Antes elas não existiam, mas elas surgem a partir de uma ação de um mundo invisível. Pelo poder da palavra de Deus é que veio todas as coisas à existência. E ele dizia que o homem não pode ignorar isso, porque isso depende da sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Estão vendo aqui esse banner, primeira, 39 anos em movimento. 39 anos, mas com um corpinho de 20, né? Está aí em movimento. Aliás, corpo que não se move, adoece. Se parar, não é? Dá escaras, água no pulmão, não pode. Tem que estar, fomos feitos para o movimento. E eu acho esse texto fantástico, porque ele mostra o movimento de Jesus Cristo. Esse Deus encarnado, inquieto, no bom sentido, aonde ele está sempre em constante movimento. Esse Deus dinâmico, que ele recusa-se à acomodação. O capítulo 4, verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, já era tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E quando chega no capítulo 5, verso 1, diz assim: chegaram. Michael Horton diz o seguinte: esse chegar aqui não é apenas o verbo chegar, é a chegada do verbo. É ele, a palavra viva, que estava do outro lado da margem, agora atravessa e está nesse movimento, sempre na direção do homem, do outro, com amor, com graça, com poder e com misericórdia, porque ninguém melhor do que ele sabe administrar essas coisas. E aí, esse Deus que está em movimento, ele também convida a sua igreja para este movimento. Tanto é que aqui, apesar de não ser oficialmente essa igreja formada, diz aqui que chegaram a outra margem, Jesus e os seus discípulos, aqueles que estão andando com ele, aprendendo com ele, vivendo com ele, para que sejam como ele, assim como é a proposta para a primeira igreja de Campo Grande, esse movimento desse Deus. E esse chegar aqui não é a chegada apenas de um grupo, não é a chegada de uma instituição, de uma religião, porque é bem verdade que às vezes até a religião chega, até a instituição chega, até pessoas chegam, mas Jesus não chega. O grande problema é você e eu podemos correr o risco de anunciar um evangelho onde Jesus nunca chega. E esse chegaram aqui, ele é carregado de graça e de poder, porque é Jesus com os seus discípulos, até porque se dependesse dos discípulos, eles nunca iam chegar. E não adianta também chegar sem Jesus. E esse movimento, ele só é válido, essa chegada só é válida, acompanhada de Jesus Cristo. Não adianta fazer 39 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, se não estiver em movimento com Jesus. E o que é que podemos aprender com esse texto? Que verdades estão aqui? O que é que o Evangelho pode nos ensinar a respeito disso?
Primeira coisa aqui, meus irmãos, eles estão chegando aqui, é uma cidade, Gerasa em alguns textos, em outros fala Gadara, que era uma cidade próspera, de forte atividade comercial, era uma cidade gentílica. E o interessante é que no capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Quando nós resolvemos entrar no movimento desse Deus, é necessário entender algumas coisas a respeito dele, do seu caráter. Se eu estivesse lá, eu como um bom baiano, dizia assim, mas Jesus, já é tarde, o que é que a gente vai fazer lá do outro lado? Né? Eu pensaria assim. Os camaradas entram no barco aqui, mas assim, já tinha visto Jesus operar alguns milagres, eles não estão muito satisfeitos não, mas eles entram, Jesus mandou. Aqui não diz assim, dá para a gente passar, ó, faça um favor, não, é ordem, é imperativo, passemos para o outro lado, entra todo mundo aí no barco, vamos lá para o outro lado. Esse já tarde aqui, sabe o que ele significa? É a qualquer tempo, é a qualquer hora. Sabe por quê? O diabo é trabalhador. Ele não perde tempo, não. Para ele, meu amigo, qualquer hora, qualquer tempo, qualquer dia, ele está aí para matar, roubar e destruir. Por isso, quando o texto diz, sendo já tarde, não importa. Qualquer hora, qualquer tempo. É tempo de evangelho e de chegar com Jesus. Outra coisa, ele diz, passemos para outra margem, o lugar. No movimento com Jesus, é possível irmos para lugares onde não queremos ir. Gadara não seria o roteiro desses discípulos. Não seria. Por vontade deles, eles jamais iriam lá. Mas a igreja que se diz estar com Jesus Cristo, não é ela que escolhe. Ela foi escolhida por aquele que escolhe. Para onde vai, aonde ir e o que fazer. No movimento com esse Deus, caminhamos para onde Ele aponta, para onde Ele manda, para onde Ele vai. Então é possível que eu e você sejamos levados para onde não queremos ir. Outra coisa, diz que quando eles chegam, olha o comitê de recepção. Ao desembarcar, logo veio o prefeito da cidade, com banda de música, tapete vermelho, junto com ele os vereadores, e uma grande festa para receber Jesus Cristo. É isso que está aí? Não. Ao desembarcar, veio uma pessoa com a quem eu não gostaria de me encontrar. No movimento com Jesus Cristo, podemos ter encontros indesejáveis. Olha quem vem recebê-los. Um homem, até aí tudo bem. Agora daqui para frente é só desgraceira. Possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Olha a recepção. A hora talvez seja imprópria para mim e para você. O lugar talvez não queremos ir. A pessoa não queremos encontrar. Mas andar com Jesus é isso. O Evangelho nos impulsiona para essas circunstâncias. Agora olha que coisa louca realmente. Louco, violento, e tem mais, Lucas diz que ele vivia nu, peladão. Se esse cara fosse seu vizinho, qual seria a sua solução para ele? Louco,
violento e nu. O que nós faríamos com ele? Interessante que o texto diz o seguinte: quando o relato de Marcos, que diz assim, um homem possesso de espírito imundo, qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo, e vivia clamando, de noite e de dia. O evangelista está dizendo o seguinte: não havia absolutamente nada que aquela sociedade pudesse fazer por aquele homem. E aí está a segunda coisa que eu quero falar com vocês: andar com Jesus, mover-se com Ele, a sua igreja, dentro de Cariacica, é mostrar para esta cidade que existe um poder no qual pode resolver aquilo que a sociedade não faz o menor efeito. Era inútil todos os recursos de Gadara ou de Gerasa. Mas em Jesus está a solução para aquele grande problema. A igreja anda com Jesus e demonstra na sociedade que ela é limitada. A política, por melhor que fosse implantada na cidade de Gadara, não podia fazer nada por aquele homem. A educação não podia fazer nada por ele. A segurança pública não poderia fazer absolutamente nada por ele. Nem todos os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, nem todos os estudiosos do comportamento humano podem fazer nada diante disso aqui. Porque aqui é o poder do diabo. E diante do poder do diabo só existe um poder que pode vencê-lo, que é o de Jesus Cristo. Aqui é possessão, não é o que você vê na televisão, esses exorcistas profissionais que ficam dialogando com um suposto possesso. Outro dia você não sabe o que é que acontece nessas TVs gospélicas de madrugada. O cara levou mais de 20 minutos conversando com um suposto possesso. Rapaz, se esse cara tivesse possesso, já tinha despedaçado esse cara no meio. Não faz a menor ideia do que é isso. Eu lembro que há alguns anos um irmão aqui da igreja me ligou 2 horas da madrugada. Quando eu olhei assim, para que eu não desliguei esse telefone? Ele me chamou e falou assim: irmão Baiano, eu já liguei para fulano, cicrano, ninguém atendeu. Vamos lá que tem... Era um rapaz que ele estava começando a frequentar a igreja aqui. E a esposa dele me ligou, está desesperada, ela não está nem dentro de casa, porque ele disse que vai matar todo mundo. Aí, vamos lá. Ele passou lá em casa, na época eu morava ali no parque infantil. E o lugar era uma bocada, meu amigo. O carro nem descia, aquela rua sem calçamento, com aquelas valetas feitas pela água, da chuva. Lá vai a gente descendo. Quando eu chego lá, está a esposa com a criança no colo, na rua, e ele no portão da casa, assim. Aí o irmão virou para mim e falou assim: o cara está possesso. Aí eu olhei e falei assim: esse demônio aí eu conheço desde lá da Bahia. Lá a gente chama ele de cachaça. Aí peguei o indivíduo pelo braço, estava tão bêbado, botei ele dentro de casa. Esse aí a gente expulsa no meu nome mesmo. E aí ele deitou, gastei uns 15 minutos com ele lá, falou assim: eu te ordeno, durma em nome do Baiano. Pronto. Puf. Eu disse: que diabo nada, meu amigo, demônio nada, isso é cachaça. Aqui não. Aqui é um poder que só Jesus pode vencer. Aqui é uma realidade. Charles Baudelaire dizia o seguinte, que o maior trunfo do diabo é convencer o homem de que ele não existe. E não existe nada
mais perigoso do que você ignorar a existência de um inimigo em potencial. Sabe por que Jesus pergunta o nome dele? Se você acompanhar o texto aí, diz aqui no verso 6, quando de longe viu Jesus, preste atenção, que aqui ele está diante do poder que pode destruí-lo. E quando ele vê Jesus, ele corre e o adora. O diabo está melhor até do que muita gente aí, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Agora olha a diferença do poder. Antes, se você ler o verso 5, andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Era ele que atormentava. Agora é ele que está atormentado, porque ele está diante de um poder infinitamente maior do que o dele, porque ele está diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. Tem gente que pensa que o inferno é o seguinte: o diabo está lá num trono, com a coroa, sentado com o cetro na mão e mandando em tudo. Isso é o que os filmes mostram, certas literaturas mentirosas falam. O inferno é um lugar tão ruim que nem o diabo quer ir para lá. Ele está lá, aprisionado. E ele não manda lá. Que Apocalipse diz que o inferno foi feito por diabo e seus anjos. Ele não manda em nada, ele não é senhor de nada, ele não é dono de nada. Jesus é o Senhor de todas as coisas. É por isso que ele chega aqui, se prostra e adora, e ele não quer voltar para o inferno. Porque ele diz aqui, ó, no verso 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Sabe o que o diabo gostava de ali, daquela região? Simples. Onde o egoísmo, a insensibilidade e o materialismo reina, o diabo se sente em casa. Aquela região de Gadara, eles não estavam preocupados com o homem possesso. Assim como hoje, preocupamos apenas em trabalhar, ganhar dinheiro, sucesso, estabilidade financeira, profissão. Tudo são essas coisas que vêm em primeiro lugar. O outro, que morra, possesso ou não. Você sabe por que o diabo não quer sair de Gadara? Porque em Gadara as pessoas preocupavam-se apenas consigo mesmas. Esse é o princípio do inferno. O inferno se estabelece, o diabo se estabelece quando, aonde ele se encontra, as pessoas preocupam-se apenas consigo mesmo. Só que esse Jesus maravilhoso, que faz todo esse movimento, que está de um lado, atravessa, enfrenta tempestades, mas não volta, continua na direção, ele tem um propósito de libertação. Ele vai levar para Gadara uma proposta de vida, de redenção, de restauração. Mas Gadara preocupa-se apenas consigo mesmo. E o que é que aprendemos com isso? No movimento com Jesus Cristo, é sempre na direção do outro. Sempre. Agora, olha que interessante. O verso 7 diz, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, olha o radicalismo: espírito imundo,
sai desse homem. Jesus não brinca com o diabo. É sai e pronto. Não tem diálogo. Agora tem algo aqui que chama a atenção. É o único texto onde revela que Jesus perguntou o nome. Qual é o teu nome? Por que Jesus perguntou? Jesus sabia quem era. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, por que ele perguntou o nome para esses demônios? No mínimo 5 coisas aqui. Primeiro, para mostrar a realidade da sua existência. Ele é real. Jesus está dizendo a Gadara o seguinte: olha, isso que está aqui são demônios. Eles são reais. Não o ignore. Com ele não se brinca. Segunda coisa, o que Jesus pergunta, para mostrar que o inferno também investe na destruição de vidas. O diabo investe para destruir pessoas. E investe pesado. Qual é o nome que ele disse que se chamava-se? Legião, porque somos muitos. Há um investimento para destruir. Terceira coisa, o que é que Jesus pergunta? Para revelar a sua capacidade de tormento e destruição. No ano 52 a.C., Júlio César cercou a cidade de Alésia, na região da Gália. Dentro da cidade de Alésia estava um guerreiro chamado Vercingetorix e 50.000 soldados. E o que é que Júlio César fez com a cidade de Alésia? Ele estava com 15 legiões romanas. A cidade tinha 8 quilômetros de muro. E o que Júlio César fez com as suas legiões? Fez um muro, outro muro em volta, com 16 quilômetros. Cavou uma vala de 6 metros de largura por 6 de profundidade, encheu de estacas. E ali se travou uma batalha durante 60 dias, até que as legiões romanas prevaleceram. Vercingetorix se entregou, foi levado a Roma e executado. As legiões romanas eram tão temidas que haviam reinos que nem ousavam lutar contra Roma. Se entregavam sem guerra, sem luta, sem batalha. Por onde elas passavam, deixavam um rastro de morte e destruição. Por isso que Jesus está perguntando, como é seu nome? Legião. Para mostrar que o diabo veio para destruir. E investe pesado. Agora, a quarta coisa, por que Jesus perguntou qual é o seu nome? Os céus também investem. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O inferno investe para destruir, Deus investe para salvar. A quinta coisa, por que perguntou qual é o seu nome? Uma legião, vamos dizer aqui 6.000 demônios. Do inferno veio 6.000. Do céu veio quantos? 1. Para mostrar o seu poder. Só mandou 1. Só 1. Para mostrar quem é que manda nesse negócio. Jesus é maior que tudo. O inferno não pode detê-lo. Uma legião é nada para ele. Ele só disse assim, ó:
sai. Só disse isso. E fim de papo. Não adianta. Por mais que ele investisse, por maior que fosse a quantidade, o número, ele não prevaleceu. Porque Jesus é infinitamente mais poderoso. Agora, isso tudo é antes. Agora, e depois? O verso 10 diz que eles rogam encarecidamente que os não mandasse para fora do país. O diabo gostava daquele lugar. Ele se sentia em casa, ou até melhor do que em casa, porque o inferno era ruim. Lá nessa região, lá em Gadara, ele se sentia à vontade. Você sabe por quê? Porque ele era ignorado. Ele podia ficar à vontade. Para aquelas pessoas, a vida daquele homem não significava muito. E a prova está aqui, ó. O verso 11, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Agora interessante, o verso 13 diz assim, Jesus o permitiu. Por quê? Se fosse hoje, Jesus seria processado pela SPA, a Sociedade Protetora dos Animais. Ia ser processado, talvez até preso. Se isso fosse hoje, meu amigo, o que ia estar na manchete no outro dia no jornal? Monstro de Gadara matou mais de 2.000 porcos. O que ia ter de comentário no Facebook desses ecochatos, né? Como é que pode? Que falta de amor, não sei o quê. Agora, por que é que Jesus fez isso? O que é que Jesus quer ensinar a Gadara? A minha matemática é diferente da de vocês. Para mim, uma vida vale mais que 2.000 porcos. Porcos aqui é matéria. Porcos aqui é projeto de vida deles. Porcos aqui é concentração de energia, é todo investimento, é sempre pensando em ganhar cada vez mais. Porcos aqui é lucro, porcos aqui é dinheiro, é grana. Para Jesus, a vida do gadareno valia muito mais do que 2.000 porcos. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. E ele chega e permite. O interessante é que o texto diz assim, e Jesus o permitiu, verso 13, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Você consegue imaginar essa cena? Vou imaginar que você é o criador, é um dos donos desses porcos. Vendo eles caindo despenhadeiro abaixo, afogando-se no mar. O diabo é um troço tão ordinário e ruim que nem porco quer ter ele de companhia. Ele é imundo e o porco que é imundo não quer ele. Jesus permite para mostrar a Gadara que o Evangelho pode fazer despencar morro abaixo muitos dos projetos que nós temos e chamamos isso de vida. Jesus permite que aqueles porcos se precipitem, morro abaixo, afoguem-se, para mostrar a Gadara que o Evangelho dele, pessoas vêm em primeiro lugar, e não coisas. E olha como essa cidade estava cega,
diz no verso 14: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que acontecera. O verso 15 começa até com um relato bonito. Indo ter com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas recebem o relato e estão indo ter com Jesus. Estão indo ver Jesus. Olha que coisa fantástica. Só que aí, diz assim, viram o endemoniado, agora ex-endemoniado, né? O que tivera a legião, primeira coisa, tivera, não tem mais, está liberto, em nome de Jesus. Segunda coisa, assentado, ele agora está em paz, não corre mais para lá e para cá, gritando, urrando, de noite e de dia. Ele está liberto, ele está em paz, ele está vestido, foi-lhe devolvida a dignidade, a honra. A vida que tinha sido depreciada pelo diabo, agora é honrada em Cristo Jesus. E diz que ele está em perfeito juízo. Ele agora está em paz, equilibrado. Percebe quanta coisa boa Jesus fez? E temeram. É para temer mesmo, que aqui é um poder muito maior do que o do diabo. E aí diz assim, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Agora olha o resultado. E então disseram, glória a Deus nas alturas que nos enviou Jesus. Não, mandaram ele ir embora. Vamos imaginar que a cidade tivesse 50 mil porcos. Acho que o raciocínio dele foi o seguinte, se tiver mais 24 de possessos aqui, e toda vez que esse camarada expulsar 2.000 porcos, se precipitar, nós vamos quebrar. Manda ele embora. Em nenhum momento eles pararam para dizer assim, que maravilha, ó, o cara que a gente gastou dinheiro aí botando corrente, cadeia. Jesus resolveu um problema de segurança pública, agora as pessoas poderiam passar por ali. Um problema social. Jesus restaurou uma vida. Eles não estavam nem aí, meu amigo. Se fosse o cara que se precipitasse despenhadeiro abaixo, beleza. Sabe o que é que eles iam dizer? Coitado. Alguns talvez dissessem, é melhor assim, estava sofrendo tanto. Não é? Mas não, o negócio deles eram os porcos. Agora é fácil falar de Gadara, dos gadarenos. Mas volta e meia, nós fazemos a mesma coisa. Nós temos grande dificuldade de olhar para certas situações com a ótica do Evangelho. Você sabia que em nome de Jesus nós podemos até tomar prejuízos? Mas que aquilo lá na frente se transforma em grande lucro para a honra e glória de Deus? Tem pessoas que pensam que o Evangelho, ele existe para a projeção de fama, sucesso, riqueza e poder. Isso quem promete é o diabo. O que Jesus promete é vida e vida em abundância, para a honra e glória somente dele. E aí, diz que eles mandam Jesus ir embora. Aí o texto diz que sem forçar a barra, sem ameaçar ninguém, sem tocar terror, o verso 18 diz assim, ao entrar Jesus no barco, ele foi. Falaram, não queremos você aqui não, Jesus. Aí diz que ele entra no barco, tá bom, e vai. Agora, diz que suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele, ele não permitiu. Agora olha que coisa interessante. O diabo pediu permissão a Jesus para entrar nos porcos. Jesus permite.
O ex-endemoniado, liberto, grato, feliz da vida, quer ir com ele. Ele diz, não. Essa é uma coisa meio doida, né? Mas sabe o que é isso? É graça sobre graça. Jesus vai deixar um missionário em Gadara. Diz assim, olha, vocês estão me mandando embora, mas eu ainda tenho graça para você, eu sou misericordioso, eu vou deixar um missionário aí ainda. E deixa ele lá. E aí, a segunda coisa que eu acho aqui, que é uma das coisas mais lindas do texto, no movimento com Jesus, família tem que ser restaurada, é importantíssimo isso. Jesus não permite e diz assim, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele agora é livre em Jesus Cristo. Antes não podia ir. Antes o diabo o tirou de casa e levou para o sepulcro. Agora Jesus o tira do sepulcro e manda para casa. Não vem comigo agora não. Vai para casa e anuncia os teus. Agora vamos imaginar a seguinte cena. No verso 5, diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Coloque-se no lugar da mãe deste homem. Como você iria dormir todas as noites, se você conseguisse dormir? Coloque-se no lugar do pai deste homem. Coloque-se no lugar da esposa deste homem, dos filhos deste homem. Agora pense, que coisa fantástica. Este homem chegando em casa, vestido, um juízo perfeito, liberto, e dizendo, mãe, cheguei. Jesus me libertou. Pai, cheguei. Jesus me libertou. Minha amada, eu voltei, agora para ficar, porque aqui é o meu lugar e não o sepulcro. Jesus me libertou. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui esta noite que está esperando alguém chegar. Não precisa nenhum anjo me dizer. Eu não ouvi nenhuma voz dos céus. Eu estou dizendo, sabe por quê? Porque Cariacica, a grande Vitória, também sofre da síndrome de Gadara. Há uma guerra lá fora. Há uma batalha espiritual. E precisamos de Jesus. Há pessoas nas garras do diabo e que precisam ser libertas para as mãos de Deus. E Ele enviou Jesus e colocou essa igreja aqui neste lugar para que o Evangelho seja anunciado e pessoas sejam libertas. Tem gente aqui que está esperando alguém chegar. Tem mães aqui esperando por filhos. Tem pais esperando por filhos. Tem esposas esperando por esposos. Esposos esperando por esposas. Eu quero que você saia aqui desta noite, em nome de Jesus, crendo que Jesus tem poder para fazê-los voltar. Libertos, em paz, em juízo perfeito, para a honra e glória de Deus. Amém?